Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Isso foi contado por um tropeiro velho, já quase sem dentes, que só aceitava falar depois do terceiro gole de pinga. Ele dizia que aconteceu numa estrada de boi, dessas que passam no meio do nada, onde o mato cresce torto e o sol quase não entra. Nessa estrada tinha uma coisa estranha. Ninguém morria ali, mas também ninguém ficava vivo direito. O povo chamava de trecho da espera. Quem precisava passar por ali à noite sentia primeiro o cheiro, um cheiro de roupa molhada, de terra velha e de vela apagada. Depois vinha o som, passos atrás da pessoa, sempre no mesmo ritmo. Mas quando virava para olhar, não tinha ninguém. Teve um rapaz que voltava da feira, montado no cavalo. Sentiu os passos e achou que era outro viajante. Falou boa noite. A resposta veio perto demais do ouvido, com voz cansada. Ainda. Ene. Oh. O cavalo empinou, suando frio. Quando o rapaz conseguiu olhar para o lado, viu um homem andando junto, sem levantar poeira, com o rosto inchado, como quem ficou tempo demais na água, os olhos abertos, parados, olhando para a frente. O homem andava, mas não mexia as pernas direito. Parecia que o chão é que se movia para levar ele. O rapaz tentou correr, mas o homem falou de novo: quem passa aqui, ajuda. Quem espera. No outro dia, o cavalo foi achado sozinho, parado, no meio da estrada, sem marca de luta. O rapaz voltou 3 dias depois, andando devagar com o olhar vazio e a roupa sempre molhada. Mesmo no sol quente, não falava mais, só sentava perto da estrada, olhando o nada. Depois disso, o povo percebeu um padrão. Quem passava pelo trecho da espera nunca sumia de vez. Voltava, mas ficava diferente. A pessoa começava a sair de noite, ficar parada no escuro, e depois de um tempo, desaparecia de vez. Dizem que ali era lugar onde enterraram viajantes sem nome, mortos de doença e fome, jogados fora da estrada para ninguém ver. Eles não queriam descanso, queriam companhia. Até hoje, quem mora perto jura que vê gente andando naquela estrada de madrugada, sempre com roupa molhada, passo arrastado e olhos abertos demais. E se alguém te chamar no escuro, naquela estrada, com voz mansa e triste, Ene, ou responda, porque quem responde fica esperando também. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Isso aconteceu pros lados, de dentro da mata, depois da estrada de chão que passa pela baixada e some no meio do mato. Ali tinha uma fazenda velha, dessas que ninguém sabe ao certo quem foi o primeiro dono. O povo chamava de Santa Cruz do Fundo, mas ninguém gostava de falar o nome em voz alta. De noite, principalmente em sexta-feira, o lugar ficava diferente. O vento parava, os bichos se calavam e o chão parecia pesado. Quem passava por ali dizia que sentia o pé formigar, como se a terra estivesse viva. O primeiro que percebeu foi um rapaz novo, voltando tarde da roça. Ele ouviu um sino tocando. Não era sino alto não, era som abafado, como se estivesse enterrado. Pensou que fosse coisa da cabeça e seguiu o caminho. No outro dia, sumiu. Só acharam as pegadas indo pelo pasto e parando do nada. Depois disso, começou a virar costume. Toda vez que o sino tocava de madrugada, alguém desaparecia. Nunca era gente de fora. Era sempre alguém da região. Gente conhecida. Gente que tinha história mal resolvida. Os mais velhos começaram a cochichar que aquilo era terra, cobrando promessa. Diziam que ali tinha sido erguida uma igrejinha muitos anos antes,
com promessa feita em tempo de seca braba. Quando a chuva veio, o povo esqueceu de pagar. A igreja caiu, foi soterrada. E o sino ficou lá embaixo, chamando. Teve um homem chamado seu Anselmo, que não acreditava nessas coisas. Dizia que isso era medo passado, de boca em boca. Numa noite de lua fraca, ele atravessava o pasto, quando ouviu o sino, parou, escutou e riu, falando alto que se tivesse sino ali, queria ver a igreja aparecer. Foi aí que o som cessou de repente. O silêncio ficou grosso. Então veio uma voz, baixa, arrastada, saindo do chão, dizendo para ele descer. A terra cedeu devagar, como se estivesse cansada de segurar. Seu Anselmo caiu num lugar frio, com cheiro de barro molhado e vela apagada. Quando abriu os olhos, viu uma igrejinha velha, rachada, enterrada inteira debaixo da fazenda. O sino pendurado no altar ainda balançava, sujo de ferrugem e coisa escura, que não parecia só terra. Tinha gente ajoelhada ali, alguns sem rosto direito, outros com os olhos fundos, todos conhecidos. Gente que tinha sumido ao longo dos anos. Quando ele tentou correr, mãos saíram das paredes e do chão, segurando ele. A voz voltou a falar, dizendo que promessa esquecida não some, só espera. Na manhã seguinte, acharam o chapéu de seu Anselmo no pasto. A terra estava remexida, mas não tinha buraco nenhum. Até hoje, ninguém atravessa aquele lugar depois da meia-noite. Mas quem mora perto diz que às vezes, quando tudo fica quieto demais, ainda dá para ouvir o sino tocando lá de baixo, chamando outro nome. E o povo do interior garante: quem me escuta, uma hora desce. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Então, escuta esse. Esse é mais antigo ainda, desses que o povo só conta cochichando, olhando para os lados. Isso foi perto de um rio fundo, desses que parecem parados, mas puxam quem entra. O nome do rio ninguém falava certo. Uns chamavam de Rio Preto, outros de Rio Fundo, mas os mais velhos diziam que nome dado chama a atenção. Então era melhor não chamar. Ali perto tinha um costume estranho. Ninguém atravessava o rio depois do pôr do sol. Não era medo de enchente nem de bicho. Era outra coisa. Diziam que o rio devolvia gente. Teve um caso de um homem chamado Joaquim, conhecido por ser bruto e calado. Um dia, ele atravessou o rio de tardezinha para cortar caminho. O povo avisou. Ele riu, disse que água não tinha dente. Naquela noite, ouviram um grito vindo do rio. Não foi pedido de socorro, foi grito de susto, como quem vê coisa que não devia. Depois, silêncio. Procuraram por dias. Nada. Nem corpo, nem chapéu. Uma semana depois, Joaquim voltou. Bateu na porta da própria casa, molhado da cabeça aos pés, com a roupa colada no corpo e o olho parado, sem piscar. A mulher abriu a porta chorando, achando que era milagre, mas o era. Ele entrou, sem falar nada, sentou na cadeira, ficou ali até amanhecer. Quando o sol saiu, a água começou a pingar do chão, como se o rio estivesse dentro dele. Depois disso, Joaquim passou a sair toda a noite. Caminhava em direção ao rio. Ficava parado na beira, olhando a água, conversando baixinho com alguém que ninguém via. Quando a mulher perguntou com quem ele falava, ele respondeu, sem emoção: eles estão contando como morreram. Não demorou muito para ele começar a feder a coisa velha, mesmo tomando banho. Peixe não chegava perto dele, cachorro rosnava. Na terceira semana, o rio encheu sem chover. Joaquim entrou na água sozinho, andando devagar como quem volta para casa. A água fechou por cima e baixou logo depois. No outro dia,
Acharam ele deitado na margem, seco, limpo, com expressão tranquila. Enterará. 3 dias depois, ele voltou a bater na porta. Foi aí que o povo entendeu. O rio não mata, o rio guarda. E quando devolve, é só para buscar mais. Desde então, ninguém atravessa aquele rio depois do sol cair, porque dizem que quando a água fica lisa demais, dá para ver rostos olhando de baixo, esperando alguém errar o caminho. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Isso foi numa casa velha, dessas feitas de barro e madeira escura, lá depois da curva do engenho. Casa que sempre teve dono, mas nunca teve morador por muito tempo. Quem chegava ali dizia a mesma coisa. A casa respirava. De noite, dava para ouvir estalo de parede, como se fosse osso mexendo. O chão rangia, mesmo sem ninguém andar, e tinha sempre a sensação de que alguém estava atrás, parado, esperando você virar. Uma família tentou morar lá, gente simples, sem saber da fama. Na primeira semana, ouviram passos no forro. Na segunda, começaram a achar marcas de mão nas paredes. Mãos pequenas, como de criança, mas altas demais, quase no teto. A menina da casa foi a primeira a falar. Disse que tinha um menino morando ali também. Que ele ficava no canto do quarto, quieto, olhando. A mãe achou que era imaginação, até a menina começar a conversar sozinha de madrugada. Quando perguntaram com quem ela falava, respondeu com o que ficou. O pai começou a notar que a casa não gostava de mudança. Quando tentavam arrastar móvel, alguma coisa caía. Porta batia, prego soltava, como se a casa estivesse ficando nervosa. Certa noite, o pai acordou com a respiração perto do rosto. Não era vento, era quente, pesada. Quando abriu o olho, viu o reboco da parede se mexendo, formando um rosto afundado, como alguém preso por dentro. O rosto falou baixo. N, o muda nada. No outro dia, a família foi embora, deixando tudo para trás. Depois disso, um homem tentou morar sozinho ali, dizendo que casa velha não assusta ninguém. Passou 3 noites. Na última, os vizinhos ouviram ele gritando, pedindo para a casa soltar ele. Quando foram ver, a porta estava fechada por dentro. Dentro, só acharam marcas profundas no chão, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro da parede. Até hoje a casa tá lá. Ninguém mora, mas de noite, luz aparece nas janelas. E quem passa perto, escuta alguém andando, arrastando coisa, ajeitando móvel. Porque dizem que aquela casa não foi construída em cima de morto. Ela foi construída para guardar. E quem tenta morar ali, vira parte da casa também. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Isso aconteceu numa estrada estreita cercada de mato alto, onde o povo só passava de dia. De noite ninguém ia, não por medo de bicho, mas por causa do que chamavam de o chamador. Ninguém nunca viu ele direito, só ouviu. Quem passava tarde demais escutava o próprio nome sendo chamado, com voz conhecida. Às vezes parecia mãe, às vezes pai, às vezes alguém já morto. O som vinha sempre do mato, nunca da estrada. Teve uma moça que voltava da casa da tia, ouviu a voz da mãe chamando. Parou na hora, porque a voz era igualzinha. Pensou que tinha acontecido alguma coisa. Deu 2 passos pro mato e a voz ficou mais perto, chamando de novo. Quando ela respondeu, sentiu o ar gelar. A voz mudou, ficou grossa e lenta. Disse que agora ela podia entrar. No outro dia, acharam a moça sentada no meio da estrada, viva.
mas sem falar. O cabelo estava branco de um lado só da cabeça. Nunca mais disse palavra nenhuma, só tapava os ouvidos quando alguém chamava o nome dela. Depois disso, o povo começou a reparar que quando alguém era chamado naquela estrada e respondia, começava a adoecer. Ficava fraco, com sono pesado, dizendo que sonhava com gente pedindo ajuda no mato. Os mais velhos explicavam que aquilo não matava de uma vez. Aquilo aprendia a voz da pessoa. Cada resposta deixava o chamador mais parecido, até o dia em que ele já não precisava mais chamar. Hoje, ninguém responde se escutar o próprio nome naquela estrada. Quem mora perto ensina até criança pequena. Se ouvir alguém chamar no escuro, abaixa a cabeça, apressa o passo e não fala nada. Porque no interior se diz uma coisa antiga: quem chama de noite não quer conversa, quer lugar.